Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde, chegando para você viver melhor, com mais saúde, com mais alegria. 29 de dezembro, o ano está acabando, mas foi um ano de altos e baixos para todos, individualmente cada um faz seu balanço, né? E vem aí um novo ano, 2025. Hoje é dia da Sagrada Família de Nazaré. Que bonito, né? Jesus, Maria e José. E estou aqui também com a família, aqui na Rádio Padre Cícero, para falar de coisas importantíssimas para hoje e para amanhã. Prevenção de doenças. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista. Estou aqui com o Carlos Eduardo, operador de som, para mais um Dicas de Saúde na rádio que educa e evangeliza. Vamos ficar até próximo às 9 horas, 8h55, a gente passa o comando para dentro do Santuário Sagrado Coração de Jesus. A missa das 9 é transmitida aqui na FM Padre Cícero. Vou apresentar os meus convidados de hoje. Casal amigo de muitos anos. A gente disse o tempo de ano, o pessoal, eita povo, é melhor não falar o tempo que a gente se conhece. Mas são amigos de muitas datas e muita alegria. Estou aqui com o Dr. Herbert Lima Mendes e com a doutora Andresa Nobre. O Dr. Herbert Mendes, ele é especialista em cardiologia pelo Hospital Agamenon Magalhães. Professor da Estácio Idomed de Juazeiro do Norte desde 2007. É coordenador do internato de clínica médica e trabalha na clínica Unicardio Cariri. Bom dia, doutor Herbert. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Pérez. Muito obrigado pelo convite também. É uma honra ter aceitado e realmente tem muito tempo que a gente se conhece, viu? Seu Mendes, eu ia fazer os exames periódicos do Banco do BEC, né? O Banco do Estado do Ceará. Seu Mendes trabalhava lá, né? Seu pai. Aí a gente fez amizade, ele ia com a esposa, sua mãe, para consultas lá na minha clínica. E seu irmão também às vezes ia. Sua irmã, que hoje é médica também, Isabelle, ela ia. Nesse tempo, o médico fazia muita coisa. A gente não era só a especialidade que a gente anunciava, era uma espécie de clínico geral. Então, quando eu estava lá numa clínica pediátrica, chegava a Isabelle, adolescente assim, 10 anos, 9 anos, chegava com seus pais para fazer o atendimento numa clínica pediátrica. Era assim. Doutora Andresa Carvalho Nobre. Bom dia, médica cardiologista com especialidade em ecocardiograma e medicina fetal. Trabalha na empresa Unicardio Cariri e no Hospital Regional do Cariri. Sim, bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Que bom, casal amigo. São os pais do Pedro, viu? Pedro cresce já e vai dar um trabalho aqui para esse casal, mas é bom demais. É muito bom, cada fase, né, dos nossos filhos é muito bom. Agora já estou curtindo a fase dos netos. Moisés vai fazer 2 anos agora. E vem aí Maria Cecília. Maria Cecília está na barriguinha da mamãe, da minha nora. Andresa, minha nora é Andresa também. Legal. Odontóloga. Pois é, muito bom, filhos e netos. E cachorro, né? Tem Sofia. Sim, na casa deles, lá em casa nossa tem filha Canina, Sofia. Lá em casa tem 5. Tinha só Tchui e Sininho. Tinha só Tchui. Aí depois veio o Sininho. Aí fez o casal. Aí o casal teve 3 filhos. Teve o Thor, o Loki e a Lilica. O Thor e o Loki são maiores do que o pai e a mãe. A Lilica, ela é menorzinha. Não sei porquê. Eles nasceram no mesmo momento, né? E a Lilica é menor do que o Thor e o Loki. Mas vamos voltar para a medicina humana. Depois eu trago os veterinários aqui para fazer essas perguntas. Dr. Herbert e doutora Andresa, médico e médica cardiologista, doenças cardiovasculares. Infelizmente, as maiores causas de morte no mundo todo. No mundo todo. Houve uma época no Brasil que era o AVC matava mais que o infarto. Aí depois inverteu. O infarto voltou a ser o que mais mata comparado ao resto do mundo. Não foi só no Brasil, em algumas regiões ainda tem o AVC quase que empatado em mortalidade.
Mas isso não muda muita coisa, porque as causas das doenças, tanto o infarto quanto o AVC, acidente vascular cerebral, são as mesmas causas, que a gente por isso chama doenças cardiovasculares, e a prevenção, algumas coisas podem ser mudadas, outras não. Então nós vamos começar perguntando sobre isso. O infarto, também o AVC, são as causas mais frequentes, né, doutor Herbert? Por quê? O que é que a gente fez com Deus para ele deixar o nosso coração tão frágil e matar mais do que o câncer, matar mais do que as infecções, hoje em dia, que antigamente as infecções matavam mais? Bom dia a todos, né? Mas é o seguinte, é o chamado processo de envelhecimento da população, certo? Se você for comparar, né? Eu gosto muito de história toda, você vai ver os livros históricos, né? Você morreu com 30 anos, morreu com 40 anos, morreu... Uma pessoa velha era que morria com 50, quer dizer, as pessoas naquela época não chegavam a ter problema do coração porque morriam antes, porque tinha muitas doenças infecto-contagiosas, né? Então, peste negra, tuberculose, né? Febre tifoide, né? Gastroenterites. Só que, à medida que nós vamos envelhecendo, existe um processo de envelhecimento das artérias do coração e do corpo todo, né? Chamado arteriosclerose. E esse processo de arteriosclerose, que envolve as artérias do coração, a aorta, as artérias que vão para o cérebro, é que aumentam, junto com fatores de risco, a chance de desenvolver infarto e acidente vascular cerebral. Então, o que é que nós fizemos com Deus? Estamos vivendo mais. Oh, coisa boa. Ele nos está dando esse presente, né, de mais tempo no mundo, mas para aqueles que têm um pouco de cuidado, né? Vivendo mais e tendo uma vida mais sedentária, tendo uma vida com alimentação ruim, né? Temos que mudar muita coisa, né? Para ter essa longevidade, exatamente, que o doutor Herbert falou, né? Senão a gente vai ser igual o povo de antigamente, com 30, com 40 anos, partindo antes do tempo, né? Quais são... Doutor Herbert falou de uma causa, doutora Andresa, que não dá para mudar, a idade. Ninguém pode diminuir a idade. Qual é outra causa que, infelizmente, também a gente não pode modificar? A idade foi uma, né? Não pode modificar. Genética mesmo. A genética. Né? Exato. No caso, quando a pessoa tem um parente herda, de primeiro grau que tenha tido um infarto, você também está suscetível até aumentar a sua chance de ter um infarto. Nós temos uma colega nossa, né, da faculdade, até que tu conhece também. Quase toda a família tem doença do coração. Menos ela, mas todos já tiveram infarto ou doença coronariana que o investigou. Então, assim, tem uma genética muito forte. Você sabe quem era? Acho que sei que é. Pois é. Então a genética e a idade não dá para modificar, doutora Andressa. Isso. Mas tem muita coisa que dá para mudar, né? Sim. Hipertensão, diabetes, o estilo de vida, né, da pessoa, obesidade, dislipidemia, que é colesterol e triglicerídeo elevado, né? Tudo isso. Tudo isso pode ser mudado, né? E as pessoas têm que se conscientizar disso. Por isso que é muito importante nessa passagem de ano, que o povo tem uma história de ano novo, vida nova, promessas, cumprir promessas. Não deu certo esse ano, me inscrevi na academia e só foi umas 10 vezes ou menos. ou então eu disse que esse ano não ia tomar refrigerante e doce, e é só o que faz todo dia. Então, tem promessas que a gente não cumpre, e quando está terminando o ano, as pessoas têm aquela fé de dizer, agora eu vou fazer, agora eu vou cumprir. Aí a gente aproveita, né? Os médicos aproveitam e dizem, pois então faça isso, mude os seus hábitos. O que mais? O fumo faz mal, doutor Herbert? Assim, o fumo, né? Eu brinco quando eu pego algum paciente muito tenaz, né? Que já peguei paciente que fumava 3 carteiras por dia, 4 carteiras. Né, que assim, olha, o fumo só faz bem para o fabricante. Só. Né? Porque assim, câncer de pulmão, né, infarto, né, gastrite, tudo, quer dizer, o fumo, doenças inflamatórias do intestino, né, quer dizer, o fumo só faz bem, infelizmente, para o fabricante. O lucro. Né? Infelizmente, o fumo, né, se der que a pessoa pare de fumar. Agora, lógico que, como todo vício, não é fácil, né? Que a pessoa já cria dependência, né? Então, a primeira coisa que o paciente para de fumar, peguei nessa semana,
Eu disse lá agora, você deve estar muito irritado, doutor, demais. Demais. Que é um vício, né? Tira o vício, a pessoa fica inquieta. Já fica com aquela abstinência. E segundo, engorda. Já engordei 1 quilo. Olha, é o perigo. Eu estou mais irritado e estou ganhando peso. Então eu vou voltar a fumar. Aí acaba tudo. Porque, estou irritado, brigando com todo mundo, estou engordando, então é melhor voltar para o cigarrinho. Que não é. Não é, né? Tem que batalhar. Talvez com a ajuda médica, algum medicamento para essa inquietação que fica, né? Acalmar um pouquinho. E o apoio psicológico para ajudar nessa fase mais difícil, facilita. Doutora Andresa Nobre, e a bebida alcoólica? É inocente mesmo? O pessoal diz até que é para tomar vinho para melhorar o coração. Que conversa é essa, doutora Andresa? De forma alguma, a bebida alcoólica também é uma vilã. Né? É um dos pilares da boa saúde cardiovascular é evitar o álcool, né? O consumo de álcool. Então tem nada de inocente, né? De jeito nenhum. E pelo menos o cigarro, existem campanhas até a nível de mídia, né? Que diz que o cigarro faz mal, e o próprio carteira do cigarro fala que ele faz mal. Agora o álcool a gente não vê tanta campanha, não. É uma coisa que é liberada, né? Não é. Até jovens, até adolescentes bebendo, que coisa, né? Porque pode fazer mal. Eu tenho um projeto de extensão da UFCA que é sobre o álcool. E eu digo muito para os alunos, né, da UFCA, e eles vão falar isso nas praças, que é projeto de extensão, é levar essas informações na festa de Santo Antônio, na exposição do Crato. Aí eu digo para eles que o fumo, ele mata, sim, mas é individualmente. Ele vai matando. Ele dá doença respiratória, ele dá câncer em vários lugares, ele dá doença cardiovascular, mas é para a pessoa que fuma, no máximo aquele que fica bem pertinho. Já o álcool não, ele faz mal à sociedade, né? Porque além da doença, que pode ser até mais rápida do que o fumo, a cirrose, a pancreatite aguda, as doenças gástricas, miocardiopatia alcoólica, né? Ele faz mal à sociedade como um todo, violência, assassinatos, trânsito, acidentes de trânsito, acaba famílias. É uma coisa horrorosa. Talvez o maior vilão da humanidade seja justamente o que é usado em todo momento celebrativo, comemorativo, festivo. Verdade. O pessoal bebe no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, na Semana Santa, o vinho, e faz mal à saúde, não é, doutor Heber? Existem algumas pesquisas que disseram que uma taça de vinho tinto poderia fazer bem. Mas lógico que a gente não encoraja, porque ninguém vai ficar numa taça de vinho tinto. Não fica mesmo. E infelizmente, assim, se você for pegar pela história, né, por exemplo, já tentaram até proibir o álcool, mas na verdade teve um efeito pior, né? Por exemplo, nos Estados Unidos criaram a lei seca, né? Botaram na Constituição americana que era proibido o álcool. O que é que acontecia? O cara ou fabricava ou importava do Canadá e do México. Não adiantava. Na Rússia, na União Soviética, antes da União Soviética acabar também, o Gorbachev, né, ele tentou proibir o consumo de vodka, que era muito forte. O que é que aconteceu? Viu, Pérez? 17% dos impostos da antiga União Soviética era sobre a vodka. Quebrou, né, caiu os impostos e o povo fabricava vodka ilegalmente. Então, tem esse problema. Toda vez que você tenta coibir, o pessoal arranja uma forma de fazer mais álcool, só que da pior forma possível. Daquele álcool artesanal. Por isso que a recomendação é evitar cigarro, parar de fumar, mas moderar o consumo de álcool. Né? Exato. Moderar mesmo, não dizer. Eu bebo socialmente, sexta, sábado, domingo e quando meu time joga. O time joga quase todo dia. Colega meu, eu só dia de feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Aí domingo é pra lavar. Aí sábado tem uma feira lá na... O dia de feira é sábado. Lá no Pirajá, domingo tem lá no João Cabral. Todo dia. Já pensou? Então você, ouvinte da FM Padre Cícero, já sabe que hoje o assunto é coração. Estamos aqui com um casal, eles são cardiologistas. O doutor Herbert Mendes, cardiologista, e a doutora Andresa Nobre também. Então vocês podem fazer perguntas. Hoje não vai ter a nossa live de Facebook, mas você pode fazer a pergunta diretamente. O Carlos Eduardo atende o telefone 3512-2000, 3512-2000. Esse também é o telefone do WhatsApp da Rádio Padre Cícero. E tem também, você pode
fazer sua pergunta sem ser falando assim pelo telefone. Você pode escrever no WhatsApp, você pode mandar um áudio e ele passa aqui o áudio para os nossos convidados responderem suas dúvidas sobre as doenças que, infelizmente, as que mais matam, mas, felizmente, as que têm recomendações, profilaxia, ou seja, prevenção eficaz, capaz de fazer as pessoas ou não terem problemas, ou se tem problemas, não terem as complicações, que são as doenças cardiovasculares, não ter as complicações tão rápido e tão jovem, né? Então, esse é o assunto de hoje. Então vamos começar, vocês falaram aí de uma coisa que me chamou a atenção, pela frequência, né? A gente que atende pessoas de todas as idades, quando as pessoas chegam mais de 45 anos, 50 anos, quase todas são hipertensas. Eu tenho percebido que, não só eu, mas todo médico, que as pessoas com mais de 50, 60 anos, não é a minoria não, é a maioria. Pelo menos as que vão para consultório, né? Não sei o público em geral, mas as que vão para consultório, a maioria tem uma pressão 14/9 ou mais. Isso é verdade, né, doutora Andressa? Pelo processo de envelhecimento, né? Das artérias cada vez mais rígidas, a pressão aumenta, a cada década aumenta mais um pouco, né? E é fator de risco para ter uma complicação exatamente. Cardíaca, até um infarto, né? Infarto e AVC, né? Os dois. Os dois. Então a pessoa tem que controlar a pressão, doutor. Como é que controla essa pressão? É só remédio ou tem medidas também? Né? Então a gente vai notando que no processo de envelhecimento, né, como eu disse, né, a gente vai ganhando algumas coisas. Então esse processo vai fazendo com que as artérias fiquem mais rígidas, isso aumenta o risco de desenvolver hipertensão, a ponto de, em 80 anos, a maioria esmagadora que tem 80 anos, ele é hipertensa. Tá? E como é que a gente previne, é isso a pergunta? Combate, né? Combate. Como é que a gente trata essa hipertensão para ela não complicar o coração ou o cérebro, né? Aí a gente tem que fazer duas coisas, né? Infelizmente, assim, muitas vezes os pacientes só pensam na parte do remédio, né? Mas nós temos aquelas medidas, né? De mudança de estilo de vida, aquelas promessas que você falou, né? Do ano novo, né? Se fumar, não fumar, né? Se beber com moderação, se é sedentário, praticar atividade física, muda a alimentação, né? Ah, doutor, adoro uma feijoada com a carne de sol, com a linguicinha. Aí tudo isso aí é sal, né? Então, mudança de estilo de vida e medicação, tá certo? A diretriz europeia de hipertensão até ficou mais rígida, né? Praticamente para o europeu, todo mundo é hipertenso, porque tem que ser abaixo de 120/70 para não ser considerado pressão elevada, né? Que é quase todo mundo, né? Né? A nossa diretriz ainda considera 14/9, acima de 14/9 com hipertenso. Mas eu diria, mudança de estilo de vida e remédio. Que remédio é outro problema. Muitos pacientes chegam pra gente, doutor, eu não quero ficar viciado nesse remédio, não. Como se causasse vício. Não causa, né? Não quero ficar viciado. Necessidade de tomar. Aí eu experimentei, chega pra mim, toma remédio controlado assim. O que aconteceu? Não, doutor, eu experimentei passar um dia sem tomar, 2 dias tomando, 2 dias sem tomando. Eu parei de tomar, porque eu não quero ficar viciado nesse remédio. Infelizmente a hipertensão, ela não dói, né? Ela não incomoda. E não tem cura. Parar o remédio, sobe de novo, né? Ela é considerada a assassina silenciosa, né? Porque você não sente ela elevada, mas ela está ali fazendo os seus malefícios a longo prazo. A pessoa não sente nada. Outra coisa, a pessoa toma o remédio da pressão, aí quando é de noite, verifica. Aí ela tá, vamos dizer, 12/8. Aí ele diz, pronto, ó, não estou precisando do remédio não. Exatamente. Olha, não tomou de manhã. Por isso que ela tá tão boa, né? Não, e às vezes faz o seguinte, né? Doutor, experimentei, parei um dia, no outro dia estava bom ainda. E pronto, aí parou. E você está medindo a pressão? Não. Tá, mas eu vi. Olhando de noite, né? Tem que olhar de manhã, né? Onde a pessoa se agita, faz as coisas, vai trabalhar, etc. Verdade. Aí, como realmente hipertensão, colesterol, dislipidemia, não sente nada, então eu já peguei pacientes com colesterol, triglicerídeo de 1000. Tomou remédio, controlou, tá tomando remédio ainda, parei, não quero ficar viciado não. Pois não é? Parar o remédio do colesterol. 1 comprimido por dia, não, mas não quero ficar viciado com esse remédio não. Comprimidozinho, mais nada. Eu tenho um nutricionista que eu sigo nas redes sociais, ele é muito ligado na medicina baseada em evidência científica, e quando o pessoal pergunta uma dessas bobagens assim, de fármaco faz mal, ou remédio faz mal,
qual é o chá, qual é o não sei o quê. Ele diz assim: pessoal, vocês são da área de saúde, colega nutricionista, vamos acabar com essa farmacofobia, medo de remédio. Olha, se existe um remédio é porque o povo precisa. Claro que quem passa tem que saber passar, mas existe o remédio por necessidade. Se você não vai passar para todo mundo, não. Mas assim, aquele paciente que precisa daquele remédio, você tomar. Por isso que a gente tem que saber fazer o diagnóstico correto, né? Mas assim, precisou, vai ter que tomar. E hipertensão, né? Eu também brinco. Doutor, vou tomar até quando? Até a missa e 7º dia. Até São Pedro chegar e dizer, você já morreu, não precisa mais não. Você trouxe o remédio para cá. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta. Mais perguntas para o doutor Herbert Mendes, cardiologista, doutora Andresa Nobre, cardiologista, e você também, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Pode também fazer pergunta para os nossos convidados, cardiologista. O assunto de hoje é prevenção das complicações das doenças cardiovasculares. Dicas de saúde, as festas de várias comunidades da nossa igreja católica. Tem um aqui, é o bingo dos festejos ao Menino Jesus de Praga. Isso vai acontecer. Deixa eu ver se já aconteceu. Olhar aqui direitinho. Não diz a data, mas diz: adquira sua cartela do bingo dos festejos Menino Jesus de Praga. Premiação do 1º ao 7º prêmio, um salário mínimo. Deixa eu ver se eu puxo aqui a data. Um salário mínimo e o 8º prêmio, R$20 mil. Olha aí, o melhor prêmio é o último, R$20 mil. O sorteio acontecerá, ainda vai acontecer, no dia 4 de janeiro de 2025. Então você ainda pode adquirir seu bilhete presencialmente na Secretaria Paróquia Menino Jesus de Praga, de 2 da tarde até 5 da tarde. E também com vendedores autorizados pela paróquia. Não fique de fora, participe do bingo da paróquia Menino Jesus de Praga. Vai ter a colônia de férias no Horto, agora em janeiro. O Horto do Padre Cícero está com inscrições abertas para a colônia de férias 2025, que vai acontecer 13 a 17 de janeiro, 1 da tarde às 5 da tarde, no Oratório Padre Cícero. As inscrições é até o dia 12 de janeiro e começa no dia seguinte. A inscrição é no Casarão do Padre Cícero, lá no Horto. O horário de inscrição é 1h30 às 5 da tarde. Os documentos é RG e CPF. A idade de 6 aninhos até 16 anos. Realização: Horto do Padre Cícero. E a festa da Sagrada Família é hoje, 29 de dezembro. A Paróquia São Francisco, comunidade do Baixio, do Muquém, em Crato, tem como tema dessa festa de hoje Sagrada Família de Nazaré, fonte de luz e esperança para os cristãos. 8h30, daqui a pouquinho, procissão saindo da residência da Ivanete Nunes. 9 horas, missa de encerramento, presidida pelo padre Aureleudo Machado. E a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Jamacaru, comunidade do Sobradinho, Missão Velha. Hoje, dia 29/12, tem toda a programação. O tema é: com Maria caminhamos ao encontro de Jesus. 6h30 da tarde, novena e celebração da palavra. Convidados: comunidade do São João, Gameleira de São Sebastião e encontro de casais com Cristo. Animação: grupo de jovens da Gameleira de São Sebastião e São João. Depois eu digo as outras, viu? Porque não falta festa nas comunidades cristãs católicas do Cariri. Vamos voltar para a nossa entrevista, porque eu, quando estou organizando o ano do programa, eu coloco assim, eu coloco as doenças que mais matam. Aí eu boto coração, AVC, câncer, infecções. São os temas que eu convido mais gente, né? Porque é importante o povo saber disso e tentar a prevenção. E coloca as mais comuns: afecções das vias aéreas respiratórias, otite, laringite, faringite, amigdalite, rinite. Aí coloco dispepsia, da minha área, né? Aí chamo os colegas, parte digestiva. Coloco dor de cabeça, cefaleia, muito comum, né? Dor no corpo, fibromialgia. Enfim, a gente coloca sempre as coisas mais comuns. E tem as campanhas, né?
precisa nem me preocupar tanto de selecionar esses temas, porque todo mês tem uma campanha. É interessante que tem uma do coração misturado com essa do... Em setembro. Não é? Em setembro, misturado com o Setembro Amarelo que pegou da história do suicídio, né? Aí tem também a do coração. Mas, assim, em relação a essas prevenções, que é o que a gente mais foca, porque é o mais importante. Vocês falaram da hipertensão arterial, falaram do tabagismo, falaram do alcoolismo, falaram também da dislipidemia, mas eu queria que a doutora Andressa explicasse o que é essa dislipidemia. Dislipidemia é o colesterol ou triglicerídeo elevado, são as gorduras elevadas no sangue, né, que está relacionado também com a alimentação, com falta de atividade física, mas também com genética. Também. Então, muita gente, tem várias pessoas na família que tem um colesterol elevado, né, então tem que dosar, tem que fazer acompanhamento cardiológico, né, com exame de sangue periodicamente para verificar como é que está o colesterol e tratar, né? Eu li um artigo, me chamou muita atenção, porque ele, antes de dar o artigo, a pessoa que apresentou, ele dizia, se antes era uma provável influência em infarto, colesterol alto, hoje é certeza. O LDL alto. Que colesterol é esse? LDL? LDL é o colesterol ruim, né? Que são as partículas pequenas, que são elas que, vamos dizer assim, que entopem as artérias, né? Que entram no interior das artérias e entopem, né? Aí eu fiquei curioso, o meu inglês é fraco, eu tenho que botar naquele tradutor para ler bem. Aí eu fiquei encucado com uma coisa que eu li lá no meio, que o colesterol ruim é o LDL, até aí tudo bem, é o mais importante, tem que baixar mesmo, e se a pessoa for de alto risco, tem que baixar muito, né? Isso. Agora, eu fiquei impressionado ele falar que o HDL, que é o bom, não é tão bom assim quanto está alto. É isso, doutor Herbert? Não, não é que é assim, o que é que acontece, né? O HDL, ele ajuda a diminuir o nível de colesterol no sangue, sabe? O que acontece é o seguinte, nós temos evidência de que se eu reduzir o LDL, eu tenho benefício. É tanto que quanto maior o risco do paciente, menor o LDL, né? Por exemplo, um paciente infartado tem que ter um LDL menor que 50, um valor bem baixo. Quase ninguém tem. Só as crianças. Só que nem tudo que faz sentido fisiopatologicamente, às vezes faz sentido na vida real, né? Então pensaram, olha, se o colesterol ruim caindo melhora o paciente, e se eu aumentar o colesterol bom, vai melhorar mais ainda. Só que o que aconteceu? Fizeram estudos, remédios que aumentam o HDL, só que não viu benefício. Não houve benefício. Então, não é que o colesterol bom não traga, ele traz. Não é que o colesterol bom ficou ruim, não, né? Não. Só que usar um remédio que aumenta o colesterol bom não vai reduzir infarto, AVC, né? Não vai reduzir os desfechos, né, cardiovasculares. Não vai melhorar. Então, hoje a gente recomenda remédios para baixar o colesterol ruim, mas nenhum remédio para aumentar o colesterol bom. Se esses trabalhos estão indicando seriamente para o risco do LDL, por que a gente vê todos os médicos cardiologistas pedir o perfil completo? Total, HDL, LDL, VLDL. Por que ainda? Se o pior é o LDL mesmo. Mas é o seguinte, nós temos também o pior LDL, mas também temos triglicerídeos, que faz parte do colesterol total e triglicerídeos. O triglicerídeos também está associado, ele elevado, que tem pacientes que têm doença genética que só eleva o triglicerídeos com risco de doenças cardiovasculares. É tanto que existe tratamento só para reduzir o colesterol, as estatinas, e existe remédio para reduzir o triglicéridos, que é os fibratos. Então, o paciente pode ter colesterol controlado com triglicérido elevado, pode ter o colesterol alto com triglicérido dentro da normalidade ainda, e pode ter os dois alterados. Quando é os dois é que a dislipidemia mista ainda é pior, né? Que é pior. Exatamente. Entendi. Colesterol. E as fontes de colesterol é só carnes, é só gordura ou tem outra? O açúcar, parece que o fígado transforma o excesso de açúcar que a gente come, ele faz uma espécie de armazenamento, transformando em lipídio, né? Existe esse metabolismo hepático que a princípio a gente até estranha, ele joga contra a gente, o fígado, mas parece ter um histórico aí de
no tempo que era muito difícil o alimento, e o fígado segurava a vida de alguns, realmente armazenando a necessidade básica para a pessoa não ter que comer toda hora, né? No outro dia não está tão fraco. Então, o problema do colesterol, além do remédio que existe, não é só evitar a gordura, é evitar o excesso alimentar, não é isso? É porque é o seguinte, né? Quando a gente... Tem pacientes que dizem pra gente, né? Doutor, eu não como doce. Eu não como gordura. Eu tiro a gordura da carne, eu tenho um colesterol alto. Mas tem a genética também, né, doutora? Genética, exatamente. Então, assim, né? O que acontece? Eu não como gorduras, eu não como doce, isso aqui lá, assim, mas arroz, feijão, tudo é carboidrato. Tudo tem doce. E a melhor forma de armazenar energia é em forma de gordura. Então... A mais eficiente, mais né? Mais eficiente, porque o armazenar carboidratos é muito pouco que a gente tem reserva de carboidratos. Aí a gente gasta com os rápido, movimentos. Né? Então a melhor forma de armazenar é gordura. Aí fica. E lógico que, nunca esquecendo, genética. Doutor, eu não como nada, eu como folha. Eu sigo um nutricionista ali, top. Minha alimentação é a melhor que tem. Mesmo assim. Se tiver genética, você pode olhar o colesterol dele, tendo genética vai estar alterado. Aí o remédio, a estatina, muito bom. A gente está fazendo estatina para evitar, sabe o quê? Que as varizes de esôfago do cirrótico rompe e sangra. A gente está fazendo estatina. Por quê? Porque assim como a AS infantil e o clopidogrel, as estatinas parece que afinam o sangue. E isso é benéfico. Até para quem tem risco de trombose. O infarto é uma trombose, né? O AVC isquêmico é uma trombose. Pois o risco também vai até para doenças do fígado. Então é de rotina agora um paciente que tem aquelas varizes de esôfago que pode sangrar, que foi a causa de morte, por exemplo, do meu irmão, né, há muitos anos atrás. Hoje se usa estatina. E se ele não tiver nenhuma contraindicação, usa-se também o AS infantil, além do beta-bloqueador seletivo. Usa-se tudo isso para evitar que o sangue grosso, a trombose, complique mais ainda. Então o remédio do colesterol é a vida toda, né? Né? E aí eu cito o exemplo daquele que eu falei do paciente que tinha colesterol alto, tudo, controlou, mas parou, porque eu não quero ficar viciado. Não existe. Assim como o remédio da pressão, que nem vicia, nem causa dependência, nem causa, tipo assim, eu vou pro cardiologista trocar meu remédio da pressão que faz muitos anos. Às vezes não precisa, né, trocar. Outras vezes precisa se ela estiver subindo, né? Que a pessoa, eu tenho um vício. Não, isso não é um vício. Se você precisa tomar aquele remédio, toma. E realmente, assim, tem situações em que a gente vai passando por mudança de estilo de vida, né? Por exemplo, doutor, há 20 anos atrás eu era muito mais gordo. Eu tinha diabetes, tinha colesterol. Ou o contrário, né? Por exemplo, o paciente fez bariátrica. Doutor, peso, né? Eu tomava 3 remédios para pressão. Agora eu tô com 3 remédios para pressão e agora eu tô tonto, passando mal. Por quê? Perdeu 40 quilos, 50 quilos, tem que reduzir o remédio da pressão. Senão, a pressão vai cair demais. Então, essa mudança da vida, tanto ganhar muito peso, como perder peso, influencia na pressão. O que prova que a mudança de estilo de vida ajuda bastante, né, no controle dessas doenças, que é importante o remédio, mas mudar o estilo de vida, fazer atividade física, alimentação adequada, tudo isso também é importante. Importante demais. Aí, vamos lá, vocês falaram já várias coisas, vamos para outra. Um dos colegas de vocês que vieram aqui, talvez tenha sido vocês mesmo, falou que entre os fatores de risco, um dos mais graves, falou da hipertensão, eu me lembro bem, mas falou de outro que vocês ainda não falaram, o diabetes, né? Sim. O diabetes, ele é muito complicado quando ele está descompensado, até para o coração, não é isso? Sim. É que o diabetes é uma doença multissistêmica, né? Ela comete vários órgãos, né? Então, por exemplo, o diabetes não é só simplesmente a glicemia, né? A glicose elevada, mas ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de doença do próprio coração, miocardiopatia, né? O rim, né? O rim, a retina do olho, né? Pode cegar. Aí o que acontece muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma nefropatia diabética que vai complicar meu coração. Porque o rim doente aumenta a pressão.
Aí eu estou diabético e vira hipertenso, já tenho 2 fatores de risco batalhando contra o pó do meu coração. Aí já tem idade, diabetes, hipertensão, junta colesterol. Cada fator de risco desse é um tijolinho que você vai montando para aumentar o risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC e insuficiência cardíaca. É verdade. Então, a pessoa tem diabetes. Aí, quando ela é demais, a pessoa é dependente até de insulina, tem que tomar mesmo, mas depois que melhora um pouquinho, alguns podem tirar. Tem diversos medicamentos, antigamente a gente só tinha a metformina e umas... A glicazida. Glicazida. Hoje tem, graças a Deus, outros, embora, infelizmente, um pouco caro. Verdade. Aí eles vêm com a fama, esses medicamentos novos, que a gente... os nomes são bem grandes, né? Mas os nomes pequenininhos é Forxiga, né? Aquele... Saxenda, Ozempic. Isso, esses aí é que são caros mesmo, mas eu digo aqueles como Forxiga, como Xigdu, o pessoal requeixa também do preço, porque é para o diabetes, mas eles têm uma fama de proteger o sistema cardiovascular. Isso é verdade? É verdade. Os estudos mostram que em um paciente com insuficiência cardíaca, essas drogas elas ajudam bastante no controle dos sintomas e na mortalidade, na redução da mortalidade por insuficiência cardíaca, além de controlar o diabetes. Controla o diabetes, perde um pouquinho de peso, embora pouco, né? E que coisa boa. Aí veio esses que você falou. Esse é para valer mesmo. Se não fosse caro, assim, perde peso, esse Ozempic, esse reduz mortalidade cardiovascular, reduz gordura no fígado e cirrose sem ser por álcool, cirrose por gordura. É porque é o seguinte, foi uma coisa interessante, que foi os americanos, que eles viram o seguinte, que eles passaram a exigir que teve algumas drogas para o diabetes que fizeram mal para o coração. Então, eles passaram a exigir o seguinte, olha, toda droga agora que a gente for aprovar para o diabetes, tem que ter a garantia que não faz mal para o coração. Tem que ter a segurança cardiovascular, né? Aí, ótimo, vamos testar, beleza. Aí, será que essa droga que faz bem para o diabetes, será que não faz bem para o coração também? Aí que a questão da dapaglifosina Forxiga, né? Que eles viram que o Forxiga é um diurético. Grosso modo, né? Ele atua no rim, né? Ele elimina a glicose no rim. E será que esse remédio que faz bem para o diabetes, faz bem para o rim, né? Porque ele protege a função renal, vai fazer bem para o coração? Aí estudaram e viram que faz bem para o coração. É tanto que é uma revolução na cardiologia hoje, que antigamente a gente tinha 3 remédios que a gente usava para assistência cardíaca. Nós temos agora o que é chamado quadrado mágico. Que é a dapaglifosina, que é o beta-bloqueador, espinolactona e o Entresto, né? Para falar Entresto porque só tem uma marca, né? Então não é questão ética, porque só tem uma marca que vende. Pacientes nossos que têm essas 4 drogas, nós vimos assim... Uma evolução gigantesca, pacientes ruins que vivem no hospital, gente até que estava na fila do transplante, saírem. Certo? Então, a dapaglifosina, qual é a substância do Entresto? É o sacubitril valsartana. Ele tem 2 substâncias. Valsartana e? Sacubitril. Sacubitril, valsartana. O que é o sacubitril? Ele é um inibidor da norepinefrina. Ela promove a degradação do BNP, que é o propeptídeo natriurético. Então ele é um antihipertensivo? Também tem essa por causa do diurético. O que é que ele faz? E o outro que você falou é aquele clássico, né? A valsartana. Valsartana, que vem do primeiro losartana, né? É porque essa inibidor da norepinefrina, ela aumenta os níveis de peptídeo natriurético, que é vasodilatador e diurético. E também aumenta o nível de valsartana. Então, não adianta eu botar um remédio que promove diurese e outro que vai cortar. Então, tem que associar com a valsartana para amplificar os efeitos. É o quadrado mágico para evitar tanto problema cardíaco, né? A insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca. Aí você falou entre eles o beta-bloqueador. Uma pessoa que tem um bloqueio no eletrocardiograma, um bloqueio cardíaco, um bloqueio atrioventricular, ele pode usar um tipo de beta-bloqueador tipo bem seletivozinho ou não pode nenhum? Primeiro, na insuficiência cardíaca só são 3 que a gente indica, né? Que é o bisoprolol, o carvedilol e o metoprolol. E é o seguinte, se o paciente tem um bloqueio no eletro, né, nós temos vários tipos, né? O bloqueio atrioventricular, o bloqueio de ramo, bloqueio divisional,
bloqueio até sinoatrial, certo? Se o paciente tiver bloqueio de ramo no eletro, não tem problema nenhum, pode usar. Bloqueio divisional também pode usar. Agora, se for bloqueio atrioventricular, né, que é um distúrbio na passagem do impulso elétrico, aí, se for bloqueio atrioventricular de primeiro grau, pode usar o beta-bloqueador. Agora, de segundo grau em diante, é contraindicado. Aí é importante usar os outros 3 que você falou, né? Já que não pode usar o beta-bloqueador. E pegando a deixa, né, porque a minha esposa, ela gosta muito dessa parte, né, de nutrição, aí as outras drogas, né, o Saxenda, o Ozempic, que o objetivo primário tinha sido redução de peso, já tem trabalhos novos mostrando que tem benefício no coração também, na insuficiência cardíaca. Né? Isso, exatamente. A diminuição de mortalidade cardiovascular também. Então pode até ser que num futuro entre eles também no tratamento da insuficiência cardíaca. Exatamente. Pois é, vocês falaram aí da obesidade e do sedentarismo, 2 coisas que contribuem para problema cardíaco, complicações cardiovasculares. E eu estava vendo uma vez, eu mostrei até a minha esposa para ela, um filme, eu estava vendo um filme preto e branco americano, o povo andando na rua, na década de 30, 1930, era antes, 1920, todo mundo magro, pelo menos naquela hora da cena. Sim. Não tinha um gordinho, e hoje é ao contrário, seja aqui no Juazeiro, seja lá em Nova York, esse filme era em Nova York. Meu Deus do céu, o povo aumentou de peso no geral. Claro que tem gente bem magrinha, continua tendo, mas no geral a gente olhar a televisão, olhar um filme hoje, comparar com o antigo, meu Deus do céu. E parece que isso contribui demais com essas doenças, não é isso? Sim. A obesidade e o sedentarismo. Sedentarismo. Na verdade, é o resultado da má alimentação, né? Que hoje em dia alimentos ultraprocessados, né, industrializados, em detrimento de alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, né? Então, hoje em dia, a pessoa prefere o que é mais fácil, né? O que vem já pronto, né? O que tem muito sal. Mais fácil, mais gostoso, mas não necessariamente o melhor. Às vezes até mais barato. Mais barato, né? Mais prático, porém menos saudável. Com certeza. Eu acho que se você for olhar nesse filme, acho que você pensa, vou fazer até uma pergunta. Nesse filme tinha McDonald's? Tinha nada, não sei, eu acho que só tinha um Pat Donald. Eu digo isso porque é o seguinte, né? Na década de 20 e 30, né, não tinha essa popularização fast food, né? Então, por exemplo, o McDonald's nem tinha sido inventado ainda, né? Graças a Deus. Graças a Deus para eles. Então, essa nossa geração. Então, por exemplo, hoje o McDonald's, né? E sem contar, né? Só o McDonald's, aqueles também que é o mesmo estilo do McDonald's, só que não tem o mesmo nome, né? O Bob's e Bob's, né? etc. KFC, tudo. Então, se popularizaram muito na população americana. Então, aquela população da década de 20 e 30 não ia para lanchonete, né? O refrigerante não era tão popularizado, né? Eles não bebiam tanto refrigerante como a gente, né? Então, popularizou-se o refrigerante, popularizou-se o McDonald's, né? Então, foi assim, né? Foi feita essa alimentação, né, ultraprocessada e de fácil acesso que aumentou a obesidade. Pois é, que pena, né? Que a população, ela, por uma necessidade ou não, por uma praticidade, por uma questão até econômica também. Exatamente. E outros fatores, né? Hoje a vida é um corre-corre, ou a pessoa está em casa, por exemplo, assistindo um filme, não quer parar e pede a comida. Porque chega rápido, né? Não tem que fazer a comida. Isso mudou, né? E isso complica bastante a saúde de algumas pessoas. Estamos agora para outro intervalo. Eu ia fazer uma pergunta, mas pode ser que se prolongue a resposta. Então deixa eu dizer logo aqui as outras festas, para a gente ir logo para o intervalo, e depois a gente faz outras perguntas, que a gente vai entrar em coisas bem modernas. A gente vai entrar nos tratamentos, não só tratamento preventivo que o doutor Herbert falou agora, vários medicamentos, citou até nomes genéricos, né, que a gente diz assim, nomes científicos, porque os nomes comerciais são muitos, e a gente vai também saber uma pessoa que está infartando, uma pessoa que está tendo um AVC, uma pessoa que está já com a doença, né? Então a gente vai querer saber tudo isso. A festa do Menino Jesus de Praga
da própria paróquia, ela tem hoje, às 18h45, novena. Os noitários é do SCC, Pastoral Familiar, pós-maternidade. O tema é: Peregrinos na Esperança, buscamos no Menino Jesus luz e salvação das nações. Outra festa de Ano Novo. Agora é a Basílica nossa central, né? A Basílica Nossa Senhora das Dores e também a Capela do Socorro. Dia já na passagem, né? Da passagem de anos. Dia 31 é terça-feira, último dia do ano. E tem missa lá na Basílica do Santuário, 6 horas, 9 horas e meio-dia. Na Capela do Socorro, sim, tem também 19 horas. 6 horas, 9 horas, meio-dia, 19 horas. No dia 31, na Capela do Socorro tem 7 horas e 16 horas. E essas missas do 7º dia da 8ª de Natal e da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, missa de ano, né? Já na quarta-feira, que é o primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2025, as missas na Basílica Nossa Senhora das Dores, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 19 horas. E na Capela de Socorro, 7 horas, 16 horas. Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Será isso o último? Tem também o mesmo estilo lá no Horto, Igreja Bom Jesus do Horto, do dia 31, a missa é só 10 da noite, missa do Ano Novo. Agora na quarta-feira, dia 1º, tem missa 4 da tarde e 5? 5 e pouco. 4 da tarde, 4 da tarde não é missa, é a concentração e saída da caminhada da paz, da Pedra do Joelho, caminho do Horto. Aí 17 horas, a missa da paz. Acompanhe as atividades do Horto do Padre Cícero através das redes sociais e do canal do YouTube, TV Horto do Padre Cícero, que tem uma rifa. Deixa eu ver se essa rifa é do Horto. É sim. A rifa do Horto do Padre Cícero. Não tá querendo. Abriu. Adquira seu bilhete da rifa em prol da construção de novos banheiros e melhorias em vias de acesso ao Horto do Padre Cícero. Prêmio: um carro Fiat Mobi Like 0 km. O sorteio acontecerá dia 2 de fevereiro, não é de janeiro, é de fevereiro 2025, após a missa das 9 da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto. O bilhete pode ser adquirido presencialmente na Rádio Padre Cícero aqui e também no Horto, e também através do WhatsApp DDD 889-9918-1356 889-9918-1356 ou pelo Instagram @Horto do Padre Cícero Oficial. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir para as melhorias do Horto do Padre Cícero e ainda concorrer a um carro Fiat Mobi Like 0 km. Participe! É isso aí, Carlos Eduardo. Vamos para o nosso bloco de apoio cultural. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Bem pertinho do Ano Novo, é a última semana. Hoje é dia 29. Vocês estão aqui com nossa companhia até a missa. A missa começa 9, né? Transmitida aqui na Rádio Padre Cícero. Estou com o casal de cardiologista, Dr. Herbert Mendes, doutora Andresa Nobre. Eles estão falando sobre a prevenção das complicações cardiovasculares. Já falaram da hipertensão, da obesidade, do sedentarismo, do diabetes. Falaram do fumo, do excesso de álcool, da hereditariedade genética, falaram da idade, que é o fator também principal, junto com o genético e outros. E a gente está explorando o máximo. E você pode fazer isso também, viu? Você pode fazer perguntas para os nossos convidados, os cardiologistas, Dr. Herbert e doutora Andresa. Enquanto vocês não perguntam, eu vou perguntando. Uma pessoa está com dor no peito, Dr. Herbert, doutora Andresa. Primeira coisa que qualquer pessoa pensa, até o leigo: eita, estou com dor no coração. E na maioria das vezes não é. Mas é até bom que ele pense assim, né? Porque o coração, ele tem alguns problemas que podem, inclusive, levar à morte, né? A dor no peito pode ser um infarto, pode ser uma dissecação de aorta, alguma coisa bem grave. Então é bom mesmo que ele pense que é coração, é bom mesmo que ele procure um cardiologista, é bom mesmo que ele vá para o Hospital do Coração lá de Barbalha,
Mas na maioria das vezes eu vejo que eles são encaminhados para outros tipos de tratamento ambulatorial. Então quer dizer que dor no peito nem sempre é coração, né, doutora Andresa? Sim, com certeza. Tem algumas características que a gente vê, né, que podem indicar ou não, né? Uma dor mais espalhada, que vai pro ombro ou para a mandíbula. Às vezes o paciente, a idade do paciente, se ele é hipertenso, se ele tem diabetes, se ele tem colesterol alto, se ele fuma, né? Tem fatores de risco. Então tudo isso vai dizer se pode ser um infarto ou não. A dor, ela é típica, essas coisas que você falou, né? Quando vai para o ombro, vai para a mandíbula, um pouco para o lado esquerdo? Pode ser do lado esquerdo, mas também pode ser pro lado direito. Pode ser, né? Não é porque o coração é do lado esquerdo que não dói do lado direito, não, né? É uma dor bem espalhada, né? Que a gente chama difusa. Ela é forte, ela é fraca? Geralmente costuma ser forte. É? É. E a pessoa fica com falta de ar, alguma coisa assim? Tem falta de ar, pode ficar suada, pálida. Então E o atípico, doutor Herbert, engana todo mundo, até o cardiologista? É porque, na verdade, assim, quando a gente fala de doença coronariana, a gente trabalha muito com o quê? Característica da dor e fator de risco, né? Então, teve uma aluna nossa lá na faculdade que disse que 20 anos, dor no peito, aí só foi falar com o médico lá em Recife quando fizeram eletroenzimas. 20 anos, sem fator de risco, a chance de ter um problema no coração, de infarto, é pouca. Né? Então, primeiro ponto, saber que a idade, fator de risco, né? E depois pegar as características da dor. Infelizmente, nós temos duas situações em que a gente pode pegar dor atípica que pode enganar muito, que é mulheres, né? Então, mulheres podem ter dor atípica e muitas vezes eram subestimadas essas dores. Não, ela está exagerando, ela está nervosa, né? Porque às vezes tinha uma dor completamente atípica, só um mal-estar, uma fraquezazinha no peito, né? Então isso enganava. E os diabéticos, né? Que o diabetes também pode ter dor atípica e às vezes até infartar sem dor. Então realmente assim, a situação que preocupa muita gente eram essas duas situações, né? Da mulher e do diabético. E o idoso também, né? Pode ter manifestações atípicas. Aí, por exemplo, uma pessoa está com uma dor na barriga, uma dor ali naquele ossinho que a gente chama a titela, né? Aquele ossinho externo. Está com uma dor ali. Não é bem no peito, não é bem no coração, mas é ali na barriga. E ainda pode ser infarto, né? Pode. Porque assim, nessa região que você chama, né? Que até epigástrica, né? Perto aqui do estômago. Retroesternal. Pode realmente ser infarto, ou pode ser aquela, minha esposa está falando, da radiação. Tanto pode ser o local primário da dor, como a dor pode estar, né, mais em cima e estar irradiando. Então, toda dor epigástrica nessa região aqui, eu tenho que avaliar, né? Se é uma dor típica, fator de risco para poder descartar. E descartar é um eletrocardiograma e um exame de sangue, umas enzimas, né? Agora, isso só descarta, assim, o exame de sangue e o eletro pode descartar um infarto, mas não a angina instável. Ah, sim, ainda tem isso, né? Porque o eletro pode não estar tão alterado, a enzima pode ser normal e o paciente também está com doença coronariana. E o que é que detecta a angina instável? Bem, a angina instável, né, primeiro a clínica também, os fatores de risco, certo? O eletro pode dar alterado ou não, certo? E via de regra, as enzimas são negativas. Então, por exemplo, eu pego o paciente com uma dor bem sugestiva, com fator de risco, que teve alguma alteração de eletro, né? Por exemplo, o ínfimo segmento, o T negativo, então, durante o episódio da dor, aí eu posso ir com enzima normal, eu descarto um infarto, mas eu digo que o paciente tem angina instável e esse paciente vai ter que ser internado também. Não dá para, vá para casa, porque o Dr. Herbert tome esse ASzinho, tá bom. Não, tem que ficar internado. Aí nessa internação, além do curso do problema, para melhora ou não melhora, tem algum exame que vocês fazem além do eletro e da enzima? Bem, aí você fechando o diagnóstico, você tem que avaliar a gravidade da doença, né? Então nós temos vários exames que você pode lançar mão, né? Para avaliar a gravidade dessa doença coronariana, se um paciente que a gente estabeleceu que é de alto risco, seria o cateterismo.
Certo? E para avaliar as consequências do infarto, né? Que como você mesmo disse, o infarto é uma trombose, né? E infarto é morte miocárdica. Para avaliar como é que ficou esse coração depois do infarto, eu lanço mão do ecocardiograma. Então eu posso fazer o cateterismo, né? Se não for tão grave, eu posso lançar a cintilografia, o teste ergométrico. Agora, para avaliar as consequências, o eco não é para dar o diagnóstico do infarto, é para avaliar a consequência do infarto. Aí pede o ecocardiograma. Esse do cateterismo lá no Hospital do Coração, numa necessidade, se faz, né? Até pelo SUS, né? Porque é o seguinte, no Hospital do Coração, como é o único hospital da região que dispõe, né, de cateterismo pelo SUS, ele tem uma rede de sobreaviso, né? Então tem os colegas nossos, como o doutor Francisco Feijó, né? Davi, Edinaldo, que estão de sobreaviso, né? Então, por exemplo, está aqui, recebeu uma mensagem, chegou um paciente infartado, ele teria que sair da entrevista e ir imediatamente para lá para atender esse paciente. Exato, que está sobre aviso, né? O compromisso é dele. Aí, no caso, não sendo necessário esse cateterismo, ou porque já fez o diagnóstico, embora o diagnóstico também pode precisar, né? Da angioplastia, né? Mas, quando é que precisa do cateterismo, num caso já diagnosticado de infarto, ou que se vai ser só medicamentos no caso de infarto, para saber se o tratamento vai ser cirúrgico, ou angioplastia, ou só remédio? Como é que vocês utilizam essa diferença? Quando o paciente infarta, via de regra, infarto, a gente tem que internar no hospital cardiológico. E, via de regra, o paciente infartado faz o cateterismo. Já faz, todos. O infartado, sim. O paciente da angina não necessariamente vai. Entendi. Certo? Agora, fazendo o CAT, aí entra no que você falou. Esse paciente vai ficar só remédio mais angioplastia, ou remédio mais cirurgia. A angioplastia é no próprio cateterismo ou em outro momento? Depende, né? Depende da gravidade. Se o paciente está infartado ali por aquela artéria culpada, ele já faz logo a colocação do stent, né? Que é uma molinha para desobstruir aquela artéria. Se o paciente tiver mais de uma lesão, aí pode-se pensar no segundo momento fazer uma angioplastia de outras artérias. Ou indicar uma cirurgia. O meu irmão foi assim, ele infarto mesmo, fez o cateterismo, né? Aí o médico falou que ele tinha que fazer outro, porque não resolveu tudo, né? Resolveu aquele primeiro, mas não resolveu tudo. Não só ele não fez o outro, como voltou a fumar. Quer dizer, é complicado, né? É como o paciente que para de tomar o remédio para pressão alta, o remédio para o colesterol, o próprio remédio para o diabetes. Quer dizer, essa pessoa, ela não contribui para o sucesso do tratamento e pode ter esse desfecho trágico, né? É porque é o seguinte, né? A doença coronariana é uma doença progressiva, né? E você está toda hora com o diabetes alterado, a pressão alterada, o colesterol alterado, ela vai piorando, ela não vai melhorando. Se você achar que, não estou sentindo nada, tudo bem, você não está, mas a doença está lá. Você que não está se cuidando, mas ela continua lá fazendo o trabalho dela, que é estrago, né? O seu estrago. Então, se você se cuida, diminui a chance da doença progredir. Agora, se você não faz nada e espera que magicamente a doença melhore, não vai acontecer. Muito bem. Doutora Andressa, vocês disseram já, eu ouvi, e todo mundo está ouvindo, o pessoal que está escutando a Rádio Padecis, parar o fumo, diminuir bastante o álcool, não ter uma vida parada, sedentária, se movimentar, perder peso, a obesidade faz mal ao coração e o corpo todo, tratar a pressão alta, não abusar no sal, não abusar no açúcar, no doce, não abusar na gordura. Vocês mandam tirar várias coisas, beleza. Agora, tem alguma coisa que a gente pode usar mais para melhorar o coração? Alguma coisa que a gente pode fazer, além de todas essas retiradas, para proteger o coração, ou não existe? Atividade física. Por exemplo, aquela dieta da Mesopotâmia, Mediterrânea. Que dieta é essa? Existe evidência que essa dieta é boa? Com certeza. Então me diga como é essa dieta para todo mundo fazer, eu e todo mundo. É rica em verduras, em castanha, em azeite de oliva, óleo galo,
Peixe que é rico em ômega 3. Não precisa nem o pessoal ficar comprando ômega 3, né? Não, basta comer peixe. Existe, né, algumas dietas, né? Essa é uma recomendada, tem a DAESH também, mas é uma recomendada essa que é, né, como minha esposa falou, né, azeite, peixes, frutas, né, que isso é recomendado que reduz a mortalidade, né. Coisa boa. Lógico que carnes vermelhas com gordura, né, eles não recomendam, certo? E foi baseado na observação, né, que é mediterrâneo, né, do mar Mediterrâneo, que vê aquelas populações da Itália, da Grécia, que tinham uma longevidade maior e a menor incidência de doenças cardiovasculares. As blue zones, né, que são zonas em que as pessoas chegam a 100 anos de idade. Puxa. Né? No Japão também, né, No Japão. Tem algumas ilhas do Japão que a alimentação é só de peixe, que eles encontraram menor índice de infarto do que em relação a outras populações do Japão. Porque o Japão, mesmo central, é urbano, né? A alimentação já é diferente que essas ilhas mais isoladas. Então, o peixe é bom. Vamos comer peixe. Vamos comer frutas, verduras, legumes, azeite de oliva. Beleza. Agora cuidado com o bacalhau. O bacalhau que vende aqui é sal puro. É sal com um pouquinho de peixe. Bacalhau é sal demais. Mas olha, uma pessoa decide ser vegetariana. Decide, ou pelo menos não comer carne vermelha. Não só por causa dessa dieta do Mediterrâneo, mas também porque algum nutricionista, ou sei lá, alguém na rede social falou que faz mal. Mas se a pessoa não come carne, tem deficiência de ferro, tem deficiência de B12, tem deficiência de ácido fólico. Como fazer para... Pode comer, tirando, por exemplo, a gordura, pode comer um pouco, né? Mas não muito. É assim, a carne vermelha? É assim, a carne vermelha, como todo alimento, né? Tem que saber como utilizar. Então, realmente, sim. Por exemplo... A quantidade. Tudo é moderação, não né? Não é? A carne vermelha sem gordura, né? Pode ser comida, né? Carne magra, né? Chamada carne magra. Lógico que tem até algumas dietas também de gente que só come proteína para emagrecer, né? Até aquelas pois não é. Eu vi uma nutricionista dizer uma coisa que eu tomei um susto, depois eu entendi. Ela disse, para você perder peso, eu tinha gordura no fígado, né? Para você perder peso, você agora só vai comer planta e bicho. Eu digo, como é, doutora? Você vai deixar de lado muito arroz, muito feijão, muito macarrão, pão, bolacha, pizza, bolo e vai comer frutas, verduras, legumes e bicho. De gado, de carneiro, de bode, de peixe, de galinha. Pronto, se você fizer isso, você perde. E eu não perdi mesmo a gordura no fígado. Mas depois não aguentei e voltei pro arroz, pro feijão, pro macarrão. É lógico que, por exemplo, né? Eu adoro a picanha. Aí a picanha... Eu adoro uma costela de boi. Cheio de gordura. Aí, né? E gente que faz em vez de usar o azeite, faz com banha de porco, dizendo meus pais faziam e eles eram saudáveis. Será que era saudável mesmo? Morria com 30, 40, 50 anos. Não dava nem tempo, né? Dava nem tempo de saber se era saudável. E outra coisa é que muitas vezes essa banha de porco é feita de forma artesanal. Artesanal, guardada ainda mais. Então, ninguém sabe assim, a quantidade de elementos que tem naquela que foi de forma artesanal. Aí vem outro, diz óleo de coco, né? Meu Deus do céu, óleo de coco tem muita gordura saturada, né? Aí outro diz, não uso margarina que faz mal, faz mesmo. Eu uso manteiga, mesma coisa, né? Manteiga, banha. Exatamente. Então assim, carne pode comer? Pode, tudo. Lógico que você tem que saber primeiro se é carne magra, quantidade, né? E se é carne magra. Agora não, doutor. Meu negócio é picanha, costela, e pode ter certeza que... O negócio pega, né? O negócio pega. O cara que inventou a dieta da proteína, que emagrece tanta gente, realmente, ele morreu, não foi de fato. Não tem essa história, né? Não escapou, né? Não escapou da dieta dele mesmo, né? Então, o negócio é a pessoa ter um cuidado alimentar, como diziam os antigos, tudo demais é veneno, né? E se movimentar, né? Exercício. Exatamente. Todo mundo deveria fazer exercício, mesmo quem tem alguma limitação, porque os professores de educação física, eles orientam o treino conforme a necessidade, né, de cada um. Pode ser uma pessoa até que tenha um defeito físico, mas ele adapta, né, o exercício. É porque é o seguinte, quando a gente fala exercício físico, a gente pensa sinceramente, por exemplo, que é academia. Não é só academia. Ou corrida, não é só corrida, mas, por exemplo, o Pilates.
Natação. A hidroginástica. Hidroginástica, bicicleta, né? Ciclismo. Eu tenho uma limitação, né? Por exemplo, coluna, por exemplo. Que se tem problema de coluna, corrida é veneno. Porque não dá. Então, uma hidroginástica. Já dá certo. E qualquer movimento no dia a dia, né? Se você tá, por exemplo, você pega um ônibus e você para uns 2, 3 paradas antes e vai caminhando para o trabalho. Ou você, em vez de usar o elevador, usa a escada. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda a se movimentar. É o comodismo, né? O pessoal tem agora controle de televisão, né? Aí não se levanta para ligar, desligar. É tudo deitado, sentado ou deitado, né? E a gordura tomando de conta. Aí, quer dizer, existem essas formas lá. Então, um ponto interessante que eu sempre falo para pacientes que querem começar a fazer atividade física: você quer o quê? Você quer perder peso? Você quer melhorar o condicionamento? Você quer, né, ser atleta? Aí assim, depois que ele me responde, eu sempre digo: agora procure um profissional de educação física para ajustar né? seu treino. Seu objetivo, o seu treino ao seu objetivo. Né? Se ele quer virar, né, uma prática de atividade física mais constante, porque vai ajustar. Não, eu quero perder peso, é um tipo de exercício. Né? Eu quero ficar, né, mais definido, é outro tipo. Não, eu quero virar atleta, eu quero correr São Silvestre, aquilo lá para competir, é outro tipo. Você falou aí algumas coisas e a gente acompanha, eu gosto muito de ler artigos. Aí tem umas coisas aí que você falou, importantíssimas, essas 4 drogas, esses remédios tão bons para evitar outro infarto, evitar outro derrame cerebral, né, outro AVC. Mas essas mesmas coisas que você me diz aí, o AS infantil, o ácido acetil salicílico, outros medicamentos, nos artigos que eu li não tinha muita diferença da pessoa tomar antes de ter um infarto ou antes de ter um AVC. Isso mudou ou continua eles tendo limitação? Eles são melhores quando já acontece um evento desse? É porque é o seguinte, né? É sempre complicado em estatística a gente dizer, olha, eu vou tomar esse remédio para diminuir o risco de você ter uma coisa no futuro, né? A prevenção primária é sempre complicada de você determinar, mensurar. Olha, se Pérez nunca teve infarto, se ele tomar AS, ele não vai ter infarto. Então, essa prevenção primária, o AS está cada vez menos sendo indicado. Certo? Aquela pessoa que nunca teve e eu estou passando AS para evitar que ela tenha. Essa é a prevenção primária. Agora, a secundária não é mais fácil. Se você já teve infarto, você pode ter 2. Se você teve 2, pode ter 3. Se você já teve um AVC, pode ter outro. Então, essa prevenção secundária é mais fácil. Então, na prevenção secundária, a gente não tira. A gente pode até trocar o AS por outro antiagregante, né? Clopidogrel, Brilinta, outra medicação. Agora, tem que ter um. Agora, na prevenção primária, o AS está ficando de lado, de escanteio. Agora, já a estatina, mesmo a pessoa que nunca teve um infarto, mas que tem, além do colesterol um pouquinho alto, ou muito alto, tem os fatores de risco, deve usar, mesmo sem ter nunca tido um infarto, não é isso? A estatina? Ou também entra na mesma regra de que para evitar o primeiro acidente vascular ou cardíaco, ele não funciona, a estatina? Eu acredito que para a prevenção primária também a estatina, né, assim, sem ter motivos para usar, né? Toda medicação tem que ter um motivo, né? Por exemplo, se um paciente não tem nada que tem indicativo de usar a estatina, tipo colesterol elevado. Não, mas eu digo tendo colesterol elevado. Sim, não. Tendo colesterol elevado, mas nunca teve um infarto. Mas não, um AVC. Sim, a prevenção primária para o colesterol elevado, a estatina ela é muito importante. Entendi. Porque assim, né, a prevenção primária que eu falo, do AS, é aquela que chama a pessoa só me fator de até porque o AS ele é um medicamento que eu estava lendo, né, que de 112 pessoas que tomam, uma sangra, um entra no hospital vomitando sangue. Mas é só 1 em 112. E o benefício para o coração é bem maior do que 112. Com certeza. Né? Mas, como viram que esse benefício, né, era pouco relativo à pressão primária, caiu, né? Então está caindo. Agora, lógico que eu tenho colesterol elevado, a estatina... A estatina aí ele já entra. Porque... Não é a estatina e os cuidados todos. Perder peso, mudar a alimentação. Sim. É porque tem paciente presente chega pra gente, doutor, minha pressão não caiu nada com remédio. Sim, mas... Você fuma? Sim. 3 cigarros por dia. 3 maços de carteira por dia. Estava na atividade física? Não. Ganhou peso? Ganhei. Diminuiu alimentação? Sal? Não. E o remédio? Não, doutor, eu tomo um remédio dia sim, dia não. Você não fez nada. Não existe mágica, não tem mágica.
Não tem como, né? Os médicos não podem ajudar assim. A pessoa tem que colaborar, pelo menos, tomando os remédios indicados e mudando o estilo de vida. Sempre é bom ter um apoio, uma orientação nutricional, né? Porque a comida é muito importante. É uma coisa que a gente não deixa de fazer. Todo mundo tem que comer. E no mínimo 3 vezes por dia. E a comida tanto pode fazer o bem e faz o bem, como faz o mal. Então tem que ter o médico, tem que ter o nutricionista, tem que ter a fisioterapia ou o pilates. Sempre tem que ter alguma coisa, né? Para ajudar. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais perguntas para os nossos convidados, cardiologista Dr. Herbert Mendes e doutora Andresa Nobre. Dicas de saúde, Rádio Padre Cícero, daqui a pouco a missa, mas ainda estamos com o casal cardiologista, Dr. Herbert Mendes, doutora Andresa Nobre. Estão falando das doenças cardiovasculares, das complicações, etc. Começou também a falar sobre tratamento, né? Tratamento. Mas no tratamento tem muita coisa que o pessoal quer saber em casa, né? Aí a gente já entrou na história das comidas, história de remédio, história de comida. O pessoal tem uma espécie assim de, eu diria, ilusão, de que pode-se resolver uma coisa, às vezes com um remédio por um período curto, como vocês falaram, ou com algo que eles chamam de natural. Uma coisa natural. Um chá, só a alimentação. Ou seja, são coisas tão graves. E a morte, o risco de morte, você evitar a morte, ou como seria bom se tivesse um chá que evitasse a morte, ou uma planta, ou uma fruta que evitasse a morte. Ela pode ajudar, mas evitar é muito pouco. Mas eu gostaria de saber de vocês, como especialista. Tem a alimentação natural, vocês disseram que é boa, a dieta do Mediterrâneo e outras. Mas eu queria saber assim, além dos medicamentos de farmácia e do estilo de vida, do exercício físico, tem realmente algum chá, alguma coisa que possa ajudar o coração de alguém? Ou é muito arriscado se confiar nessas coisas ditas naturais e não usar esses 4 medicamentos que você falou, 3 ou 4, que são importantíssimos para a pessoa não ter um infarto e um AVC? É o seguinte, né? É uma pergunta complexa porque vai depender muito do quê? Daquela pessoa, né? Se é uma pessoa saudável, que não tem fator de risco, não tem doença, tudo, a alimentação natural, ótimo. Eu tô falando de medicina natural, não estou falando de chás, né? Agora, se você é hipertenso, tem colesterol alto, tem diabetes, não, toma esse chá que baixa o diabetes, toma esse chá que baixa a pressão. Aí eu sou contra, porque muitas vezes a gente não sabe, primeiro, a procedência da planta. E muitas vezes a pessoa se confia no chá e deixa de fazer as outras coisas. Eu estou tomando esse chá, posso comer de tudo, está baixando meu diabetes. Eu posso fazer de tudo, não. Quer dizer, todo esse tratamento, na verdade, é uma gama de ações que a pessoa tem que fazer para poder melhorar. Então, se o paciente já é doente, eu não concordo muito com esses chás para controlar, né? Então, agora, se você não tem e quer ter uma alimentação saudável, tudo, então não recomendo muito não, mas prefiro que você faça uma alimentação natural do que pensar em chás para resolver seus problemas, sabe? Doutora Andresa, a nossa amiga da rádio, Damiana, ela quer saber se a ansiedade faz com que o coração fique batendo mais forte. Sim, com certeza. Ela diz que tem uma tal, disseram que ela tem uma tal de síndrome de Burnout e está até afastada do Hospital São Vicente por conta disso. Certo. Então tem a ver mesmo, né, com o coração. Sim, a ansiedade ela pode inclusive ter sintomas parecidos com o do infarto, né? A pessoa sente dor, sente palpitação. Mas apesar de ser parecido, entre os fatores de risco de problema cardíaco, parece que aquela pessoa que vive
situações de estresse muito alto, parece que tem estudos que diz que tem mais complicações cardíacas. A incidência, né, de complicações cardíacas é maior. Quem tem ansiedade, quem tem depressão. Quem tem apneia do sono. Tem esse fator de risco, né? Agora, com certeza. Agora que eu digo já bem... Agora que o médico sabe, né? Mas que já tinha desconfiança há muitos anos, né? É porque assim, acima de Burnout, né? É justamente o seguinte, você está literalmente exausto, né? Um estresse grande no trabalho. Então tem uma descarga adrenérgica tremenda, essa pessoa. Então essa descarga adrenérgica aumenta o risco de elevação da pressão, da frequência cardíaca, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E a apneia do sono, né? É interessante que é o seguinte, tem pacientes que têm vários episódios de apneia, quer dizer, durante a noite ele sente falta de ar e chega a acordar. E toda vez que ele acorda, descarga adrenérgica, que aumenta o risco de hipertensão, de arritmia e de doenças coronarianas. Então, realmente, o paciente que tem apneia do sono é fator de risco para ter problema do coração também. Muito bem, entendi. A outra paciente, a Cecília, ela colocou uma coisa bem na minha área. Não, tá aqui. É misturado. É gastro com cardio, com endócrino, é bem misturado. Vamos lá. Tem síndrome do intestino irritável e intolerância ao glúten. Nossa amiga, minha amiga Cecília, agora sei. Tem intolerância, tem uma espécie de intolerância ou alergia a pimentão, crustáceo. As taxas dela, glicemia deu 87 em jejum. Mas a hemoglobina glicada deu 6,2. A glicemia pós-prandial deu 106. Colesterol total deu 160, HDL 62, LDL 54,2 e o VLDL deu 43,8. O triglicerídeo deu 219 e ela faz uso de maleato de enalapril, 10 mg, besilato de anlodipino, 5 mg, Glifax XR500 após o jantar, rosuvastatina, 10 mg, Purante 4, 75 microgramas de manhã, Prosso KM no almoço, risedronato de sódio uma vez por semana, calciferol 15 mil diário, somalgin cardio diário. O pai e a avó paterna e 3 tios e irmãos morreram de infarto. A pergunta dela é, diante de tudo isso, das intolerâncias alimentares, do intestino sensível, irritável, pode impactar no meu coração esses problemas? Ela diz que realmente não trisca em trigo, mas come cuscuz, tapioca. Parabeniza o programa, parabeniza os entrevistados de hoje e aguarda a resposta. Pode dar problema do coração da nossa amiga Dona Cecília? Bem, assim, se for considerar, né, a doença do intestino irritável, né, não acredito que vá criar em si problema para o coração, né? Em relação à alergia alimentar dela, né, tem que saber quais são os alimentos que ela tem alergia, sabe? Ela falou que é pimentão, principalmente crustáceos, pimentão. Oh, meu Deus, camarão é tão bom. Mas assim, isso você pode notar que ela está bem medicada do ponto de vista cardíaco, né? Ela usa 2 antihipertensivos, ela usa estatina, ela usa o AS, ela usa o glifage, quer dizer, né? Ou a glicose de jejum tá boa, a glicada tá, falou até razoável, então assim, ela está bem medicada do ponto de vista cardiovascular, endócrino também, né? Da parte do endócrino também. Isso. Eu não sei, para terminar a pergunta, quanto tempo ela fez a última avaliação cardiovascular, porque ela pode estar com as taxas boas e pode estar com alguma doença, né, coronariana um pouco mais avançada ou não. Esses exames são bem recentes dela. Mas o exame do coração. Sim. Certo? Então, do ponto de vista da medicação, eu acho ela bem medicada. Do ponto de vista da doença inflamatória intestinal, não acho que vai ter influência. Agora, além de estar tomando remédio e as taxas bioquímicas controladas, tem que saber também a avaliação do coração, né? Não sei se ela fez teste ergométrico, se ela fez eco, fez uma carótide, para saber se está tudo tranquilo. Aí, talvez seja interessante fazer esses exames. Então, Dona Cecília,
A recomendação acrescentar alguma coisa, Márcio? Dos médicos cardiologistas. Não, é isso mesmo. É voltar no cardiologista, viu? Para saber se esses outros exames também vão ser tão bons como são esses que você enviou e os medicamentos excelentes que você toma. Aí você fazendo uma avaliação cardiovascular bem feita e o médico dizendo que está tudo bem, continua esses remédios, beleza, né? Melhor ainda, né? Prevenir melhor que remediar, né? E a senhora está remediada e basta fazer essa parte de coração. O doutor Herbert e a doutora Andresa atendem numa clínica que a gente chama de Unicárdio. Era aqui na Rua São José, pertinho do Memorial Padre Cícero, mas mudou para ali, para perto da rodoviária, né? Atrás da rodoviária. Atrás da rodoviária. E não são só vocês, tem mais cardiologistas e tem outras áreas médicas. Fala um pouquinho como é esse... Tem todos esses exames lá na Unicárdio? Temos. De toda a parte, do ponto de vista cardiovascular, nós temos o eco, nós temos o eletro, nós temos a carótide, nós temos o teste ergométrico, eco-estresse, né? Eco transesofágico, eco, né? Eco intraútero, né? Que é eco fetal. O eco fetal, certo? Que é ultrassom, né? Ultrassom. Ecocardiograma. Ecocardiograma, que é ultrassom do coração. Então temos o eco até do bebezinho, do coração do bebezinho dentro da barriga da mãe. Dentro da barriguinha da mamãe. O que é que a gente não tem lá? Que é lógico que é uma coisa que é um início hospitalar. É a cintilografia, que tem que ter clínica. Cintilografia miocárdica. Que é uma clínica de radiologia que tem que ter. Sim. E o cateterismo, que é um exame de hospital, né? Então, só tem no Hospital do Coração, Barbalha. Né? Então, seriam os únicos exames, até porque a cintilografia é uma máquina, né? Que é uma máquina cara e tem que ser uma clínica de radiologia especializada e o CAT. O resto nós temos lá. Lá nesse Hospital do Coração, é um hospital misto, né? Tem SUS e tem sem ser SUS ou é tudo SUS? Assim, é uma fundação, né? Aquela filantrópica, né? Que atende SUS, particular e convênio. Tem tudo, né? Todo paciente com dor no peito vai para lá. Tem os apartamentos, que é por convênio e por particular, e tem as enfermarias, que é por SUS. Aí se o médico lá, que é um cardiologista, né? No Hospital do Coração, o médico, o cardiologista avalia o paciente com dor precordial, dor no peito. E ele acha que não é coração, ou então confirma que é coração. É com ele mesmo, é lá mesmo. Mas se não for, aí ele encaminha para outro médico, né? Ele encaminha para um gastro, que pode ser doença do refluxo, encaminha para um pneumologista, pode ser uma DPOC, uma pneumonia, encaminha para o que mais? Que pode ser reumatologista, pode ser neurologia. Quer dizer, tem várias doenças que dá dor no peito sem ser necessariamente coração, né? Aí, dependendo dessa avaliação, é que ele vai indicar o seguinte, né? Eu já tive pacientes lá que internaram, mas na verdade era câncer, né? Então você vai, fechando o diagnóstico, você vai agora encaminhar para o profissional. Então, às vezes, por exemplo, tem que ser transferido para o São Vicente, porque é um problema oncológico, né? Vai ter que ser transferido para outro hospital, porque o problema do coração está até controlado, mas ele tem uma doença vascular periférica grave que tem que fazer cirurgia, né? Tem que fazer amputação, tem que também o São Vicente que tem um vascular. Então, tudo vai depender dessa avaliação, né? Então, o doutor Herbert ainda está no Hospital do Coração? Não. Saiu? Saiu. E a doutora Andressa saiu também. Você só está no regional, né? Fazendo ecocardiograma, né? Isso, e na Unicárdio. Se vocês tiverem um paciente cardiológico, que além de fazer tudo que tem que fazer na Unicárdio, precisa de uma internação, aí vocês interna em algum hospital? A gente encaminha para o Hospital do Coração. Encaminha, todo hospital tem, né? Cardiologista, entendi. E fica fazendo um acompanhamento depois que sai, né, do hospital. Como eu faço mesmo com meus pacientes de gastro. Eu não tenho mais tempo para ficar indo no hospital todo dia, como ia antigamente. A gente tinha mais tempo, né? Mas nós temos 2 faculdades de medicina, temos o acompanhamento dos pacientes ambulatoriais, que são a maioria, né? Maioria esmagadora. Um ou outro é que precisa de internação. E a gente fica sem tempo, né? Ainda bem que todo hospital tem seu corpo clínico, né? Verdade. E aí tem gastro, tem cardiologista, tem clínico geral, tem cirurgião geral, né? Todo hospital. E também tem um fato seguinte, por exemplo, eu acho que no teu caso, né? Tu tem uma clínica e muito paciente internava na clínica em São José. Então,
É perto, não? Pertinho. Eu estou no meu consultório aqui, eu terminei o consultório, dou uma passadinha, dou uma olhadinha. Agora, por exemplo, o paciente está internado no Crato. Já fica mais difícil. No São Camilo. Como é que eu vou arranjar um tempo para ir vê-lo de manhãzinha voltar. Ou de tardezinha? Porque depois você começa o atendimento, é complicado. Pois é. Eu vou parar o atendimento para ir para o Crato e voltar, é complicado. Eu fazia isso e eu notei que era bem deselegante. Eu estava com os pacientes no consultório, de repente eu me levantava, saía, pedia desculpa, mandava eles remarcar a consulta do consultório para ir ver uma emergência no hospital. Quer dizer, aqui estava errado. Mas é que eram poucos médicos antigamente. Hoje, graças a Deus, como eu digo, os hospitais têm um corpo clínico, tem capacidade, tem médico de todas as áreas, então não há necessidade de um médico sair, de deixar sua clientela de lado, esperando e ir, eles esperando para que eu voltasse para continuar atendendo, entrando na noite. E a gente tem a vantagem, parece que, assim, que muitos desses colegas que estão lá foram nossos alunos. Então, muitas vezes eles ligam para a gente, professor, como é que faz? A gente já passa alguma orientação, né, por WhatsApp, né, por ligação, que antigamente tinha que estar presencial, né? Hoje não, o aluno está lá. Eu digo aluno porque, né? Mas são médicos que nos orgulham, porque tem uns que têm um destaque realmente evidente. Eles são chefes de departamentos hospitalares, Hospital Regional, Hospital São Vicente, Hospital Santo Antônio, né? E enche a gente de orgulho. Eu já precisei deles, levando parentes. E eles prontamente, a gente fica muito feliz, né, com então, isso. por exemplo, como tem, né, quer dizer, ex-alunos nossos, tá? Professor, olha, fica com esse paciente seu que está assim, assado, a gente já dá uma orientação, muitas vezes não precisa nem estar presente naquele momento, que só a orientação que a gente passa já resolve, né? Quando eles estão com dúvida, quando eles já não têm, né, resolvem tudo, depois a gente só entra em contato e eles dizem que foi feito. Né? E na própria faculdade, na Estácio FMJ, você tem algum atendimento ao público externo, ou seja, ambulatório, atendimento cardiológico? Sim, né, porque nós temos a policlínica, né, que faz atendimento de pacientes, né, e a gente tem uma gama até grande de pacientes lá, né, porque a gente atende pela graduação e pelo internato, né, que são os 2 últimos anos da faculdade, né. Então, o do internato, como os alunos já estão no final, a gente pode atender mais, né? Já teve vezes que eu atendi 5, 6, 7 pacientes, porque, doutor, esse paciente está precisando que você dê uma olhadinha. Não, tá bom, traga, que eu dou uma olhadinha aqui e a gente vê o que a gente pode fazer por ele. Doutor, esse paciente tem esse exame aqui, quer mostrar agora e não está bem. A gente, né? Doutora Andressa, a nossa amiga Ana, ouvinte, ela pergunta se algumas doenças pulmonares e até sequelas do Covid se pode influenciar em doenças no coração. Sim, o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode sobrecarregar o lado direito do coração, a gente chama de copulmonale. O Covid, ele teve uma relação direta com lesão no miocárdio, né, do próprio coração, né, também miocardite, que a gente chama. E o que mais, Everett, que você tem? Assim, eu estava lendo aqui, por exemplo, morte súbita, né? Por exemplo, pacientes que tiveram miocardite, né? Muitas vezes de origem viral, que é o processo inflamatório do coração. Eles aumentam a chance de ter morte súbita, certo? Então, será que muitos desses pacientes que morreram jovens aqui, todos, tiveram morte súbita que o pessoal não sabia a causa, será que na verdade foi decorrente do Covid, né? Por causa dessa miocardite dele? E também tem outro problema, sabe? Aqueles pacientes muito graves do Covid tinham muita trombose pulmonar, chamado tromboembolismo pulmonar. E eu tive pacientes que tiveram tromboembolismo pulmonar e acabou evoluindo com sequela cardíaca provocada pelo Covid. Então, o Covid tem muito paciente, ficou com essa trombose no pulmão e, infelizmente, sequela do coração por causa do tromboembolismo. Do tromboembolismo. O coração, a gente não vê história assim de câncer. Existe câncer de coração? É raro. Existe câncer de coração, mas ele é raro, sabe? A maioria dos tumores do coração são benignos, que é chamado mixoma, tá certo? Então, por exemplo, para a gente, tratar um paciente com câncer cardíaco é completamente diferente de tratar da tua área, por exemplo, que é gastro. Porque, por exemplo, quando você diagnostica que o paciente está com câncer, tu já vai, né? Vai diagnosticar, vai estratificar, vai ver se é cirúrgico, vai pensar em químio, vai pensar em rádio. No nosso caso, como a maioria é benigno, é um mixoma, e o tratamento é simples, é cirúrgico. Cara, né? Você, logo cirúrgico. Você fez o diagnóstico pelo eco, que é um exame simples, não precisa fazer estadiamento, entra em contato com o cirurgião cardíaco, olha, tem um mixoma para operar, resolveu.
Muito bem, eu quero agradecer a esse casal cardiologista, Dr. Herbert Mendes e doutora Andressa Nobre. E suas considerações finais, doutora Andressa? Eu quero agradecer. Você quer dizer, além de agradecer de meu convite, para esses ouvintes, nossos ouvintes, razão de ser do nosso programa da Rádio Padre Cícero? Aproveitem essa virada de ano para fazer as resoluções de começo de ano, né? E que nessas resoluções tenham como é que eu vou dizer? A melhora no estilo de vida, né? Vamos colocar uma dieta melhor, uma rotina alimentar melhor, uma rotina de atividade física, para que a gente possa combater essas doenças tão prevalentes, tão importantes na nossa vida, né? No nosso país, no nosso mundo. É verdade, doutora Andressa. Doutor Herbert, obrigado, viu? Suas considerações finais para os ouvintes da FM Padre Cícero. Muito grato pelo convite, né? Já tivemos aqui outras vezes, né? Conversando, né? E é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui contando com o amigo Péricles, né? E pegando a deixa da minha esposa, eu digo assim, que nossas resoluções se transformam em confirmações, né? Isso, não fique só na promessa. Na promessa, né? Aqui nas confirmações é que nós vamos ter os resultados. É mesmo, graças a Deus que algumas pessoas realmente resolvem e mudam mesmo o estilo de vida. Outras têm a recaída, mas é assim mesmo. O ser humano é frágil. A gente se propõe a uma coisa, aí cai, mas levanta de novo, né? E vamos para frente, não ficar... porque eu caí, eu não vou mais. Não, levanta de novo, volta a consertar a alimentação, volta a fazer a atividade física, volta ao médico cardiologista ou outro médico para ver o que é que tem de novo, o que é que pode ser feito. Se tem remédio para tomar, tome de verdade, não suspenda os remédios, não seja irresponsável de suspender remédio, que os médicos estudam tanto. O médico passa 6 anos numa faculdade, mais uns 2 a 4, às vezes 5 anos de residência, ou seja, ele passa 10 anos estudando para aprender a passar remédio, e o povo num dia decide, vou mais tomar não. Meu Deus, quer dizer, é ser irresponsável com a sua própria saúde, né? É arriscar sua própria saúde. Mas vamos ficando por aqui, porque vocês vão ficar com a transmissão da missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, além do casal que participou, e eu agradeço muito, agradeço também o nosso operador de som, Carlos Eduardo, e você, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa, viu? É uma feliz passagem de ano, um 2025 de realizações, e se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo com 2 psicólogas para falar sobre o Janeiro Branco. Não vamos falar de doença orgânica, nós vamos falar de saúde mental, nós vamos falar só de coisa boa. Chega de falar de doença, ao menos uma vezinha, de vez em quando, chega. Vamos falar só do juízo da mente, né, dos bons pensamentos, da psicologia. Depois a gente volta para falar das doenças de novo. Então, feliz passagem de ano e um abraço para todos.